questão dos pesquisadores brancos que têm um olhar sobre negro, e isso já acontece desde os primórdios da universidade aqui no Brasil, né? A gente tem o Guerreiro Ramos, que vai falar sobre esse olhar do negro, o olhar do branco sobre o negro, né, no Brasil. E que esses pesquisadores que seriam nossos aliados, né, eles vão, por não se racializarem, né, enquanto brancos, eles vão escolher falar do negro e do saber negro, das danças negras, sob o viés do folclore, certo? E que vai dissolver essa questão da racialização, das questões étnicas, das tensões étnico-raciais que a gente tem aqui, dentro desse contexto das danças negras. E aí ela vai aparecer sob vários nomes, né, vários termos, danças folclóricas, danças populares. E a princípio eu não tenho nenhum problema com esses termos, a princípio, né? Eu acho que a questão é o uso que se faz deles, né? Que tem a ver justamente com esse projeto de uma formação da identidade nacional, que já acontece já desde um tempo, que vai dissolver, né, a cor dessa cultura, que é negra, enfim, como o Flávio falou, que é também indígena, né, mas de modo geral o processo é de embranquecer, né, essa cultura. Esse movimento se passa por cima justamente desse diálogo que sempre aconteceu, que é da influência dessas danças negras sobre os saberes que a gente considera como sendo brancos, né, que é o balé clássico, que são as danças modernas, e as danças contemporâneas que se apresentam como brancas hoje também. Certo? Então, enfim, eu falei do Balanchine, né, que teve uma influência direta ali do Arthur Mitchell, né, nessa revolução que ele faz no balé, e isso é muito pouco mencionado. E as danças modernas como um todo, especificamente a técnica Graham, né, que tem uma influência forte de danças negras, e isso passa batido, né. É necessário a gente pensar em outras formas de fazer história, né, em formas mais rizomáticas que seja, mas também é necessário a gente revisitar e revisar esse cânone da história da dança, né? Tanto no Brasil quanto no mundo, tendo em vista esses trânsitos, esses fluxos que acontecem, né? Que acaba se dando através de o que acontece é uma produção teórica em torno de uma narrativa única, né? O que a gente sabe que não é. Eu perguntei para a professora, vem cá, a senhora pode citar algum negro, lembra? Eu contei isso na outra... Pode citar algum negro como coreógrafo ou como professor? Ela pegou o alvo e ele e apresentou. Não tinha a menor ideia de quem eram as pessoas que ela poderia citar. E isso é uma falha nossa. Isso é uma falha nossa, enquanto artista negro também. Né? Enquanto artista negro. Porque nós temos que levantar a bandeira o tempo todo. Nós temos que falar por nós. E durante muito tempo, e ainda vamos continuar por um bom tempo, nós somos o objeto de estudo. Nós não somos os fazedores de estudo. Passo a passo vem dando a mão. Muitos meus não estão nem conseguindo mais pisar. Só deixaram marcas. Como foi dito, João Grande, quanto tempo está lá? Que título ele tem? João Pequeno já foi. É disso que eu estou falando. Só vou pensar no meu movimento, na minha cor. Que zona de conforto é essa? Estou me lambuzando nela, escorrego nela o tempo todo. Aí se a gente faz um movimento sozinho, só com os meus, que eu tenho já. Tem um movimento só de preto. Aí a gente é diferente, a gente quer jogar, quer bater de frente, a gente está chamando para junto. Porque essa história eu já vi, gente. Eu já vi essa história. A academia tem que reconhecer. A academia tem que reconhecer. Para a gente, mestre está ligado à ancestralidade. Essa é a primeira diferença, né? A gente, quando a gente sente a questão eurocêntrica falando do mestre, está falando de hierarquicamente, né? A gente está falando de ancestralidade. Quanto essa informação chegou ao meu corpo, a mim, e como eu a recebi, como eu estou reverberando isso. Porque a gente recebe, ressignifica, transforma e passa para outros. Porque eu já não danço mais como meu primo que me ensinava a dançar. Quando eu estou falando ele é o meu mestre nesse sentido, ele foi um incentivador, o cara que estava ali, que me mostrou.
Então, eu concordo plenamente contigo que a gente tem que ter essa atenção para não continuar com um discurso, reforçar um discurso que já está estabelecido. Porque até esse exercício a gente tem que fazer sim. Né? Então, quando a gente está falando, são essas mudanças de pensar. Então, eu tinha anotado ali, o mestre igual a ancestralidade que está igual à corporalidade, né? O meu corpo reconhece aquela forma que sabe como executar e vai fazer, porque ele não vai me ensinar, olha, você tem que levantar a perna assim, não, fico olhando, é assim. Aí daqui a pouco, não, dá mais 2 minutos que você vai aprender. Muitos se reconheceram mestres pela gente. Sim. Que eles não tinham noção que eram mestres, que tinham os saberes que eles têm. Caracoles, cara. Sabe o que é devolver a terra? Ó, aqui, ó. Sabe o que é devolver a terra, o que é da terra? Mas enquanto essa terra está em movimento, muitos até tinham vergonha de dançar. Nem todos foram Darcy, não, gente. Mestre Darcy do Jogo da Serrinha, não. Ai, mas ele morreu também mal. Lógico, mas ele fez outra coisa. Ele pegou aquilo tudo como autoestima. Sim. Ele valorizou, ele botou nos palmos. Aí o que aconteceu? Todo mundo. Ninguém deu também esse doutorado. Até mesmo o reconhecimento que ele merecia. Muitos mestres não se reconheciam, ainda ficam assim, quando eles chegam, que são, até hoje, que são idolatrados, eles ficam assim, ó, tipo assim, gente, mas o que eu faço é um negocinho. Dá esse reconhecimento de verdade, é disso que eu estou falando. Nós temos uma dívida histórica aí, desse lugar, e essa ocupação eu acho que é mais do que legítima que você reivindica. Que o movimento negro reivindica. Então, eu acho que a gente tem que partir para a concretude das ações. Então, eu sou uma das pessoas que não sou da universidade, não sou uma acadêmica, me sinto nesse lugar, porque trabalho com as danças populares, me sinto nesse lugar também de invisibilidade, no sentido de que eu tenho uma prática, inclusive da própria militância, de vida, mas que não tem um reconhecimento acadêmico, e nos momentos em que eu tento, eu sempre sinto muita dificuldade, não é nem resistência, eu sinto dificuldade de dialogar com esse sistema enrijecido da academia. É uma prática onde, quando nós, ao falarmos, nós nomeemos. Então, fulano de tal, cuja epistemologia da família bibliográfica negra é esta, estamos falando disto, porque isso também ajuda a nos situarmos e a nomear que essa impressão de que não tem, e porque não tem, não é que não tem. E dá nome, inclusive, a outra face também, né, do que foi colocado aqui como a dança branca, de que não acontece, com as práticas que não acontecem, onde essas práticas, né, de branquitude aparecem, a gente dá nomes, né, pontuar onde, porque senão parece que são todas as práticas, tudo, e sendo que tem um movimento que, inclusive, muitos de nós aqui, quando se apresentaram como parte até o IS, como parte da academia, que está pensando lá dentro da academia também. E isso também é academia, né? Eu me lembro muito do mestre Darcy dentro do IFIX, dentro da faculdade, na FRJ, e como isso foi potente. E nessa época aconteciam festivais, encontros de jongo, porque a universidade não pode ser uni, ela tem que ser plural, ela tem que perceber o quanto os outros espaços também detêm saberes, né? Então, quando levo o tambor lá para dentro, é também para a gente deixar outros saberes falarem, né? A gente perceber a importância disso. Estou me lembrando de Eusébio, que muito embora não seja um mestre, tenha ocupado uma outra faixa na história da dança e da arte no Brasil, ele por muito tempo ocupou exatamente esse lugar. Eu sou um mestre de capoeira, que está dentro da universidade, que trouxe meu conhecimento, que traga as raízes da minha família e que aqui ocupa esse lugar. A própria Inaicira. O que eu quero dizer é se não existe já esse mestre na universidade fazendo esse trabalho sozinho. Inaicira e Eusébio fizeram parte de um movimento na Unicamp, na década de 90, aonde a própria universidade, os próprios professores, os próprios artistas
entenderam que a universidade precisaria legitimar o que ele naquela época chamou de professor artista. Ou seja, pessoas que vieram para esse quadro de docentes na época e que não tinham mestrado e doutorado, porque não existia em dança essa quantidade de gente. O Eusébio Lobos não foi o primeiro, foi um dos primeiros doutores em dança no Brasil. Mas que ele já veio para o doutorado com lugar de mestre de capoeira, de mestre da própria jornada, da própria trajetória, dessa outra cosmogonia que a universidade não reconhecia no mesmo lugar. Então ele, diferente da Inaicira, fez a trajetória até o doutorado, mas fez acompanhando o seu lugar de mestre e se dando esse lugar de mestre, porque ele tinha esse lugar, ele tem esse lugar. Naquele tempo, ao serem assim nomeados como professores artistas e Inaicira fez a trajetória dentro da universidade, Eusébio já tinha, isso foi sendo legitimado dentro do lugar. Somos professores artistas, portanto temos uma trajetória equivalente à universidade, mas não assim nomeada pela universidade, vamos dialogar com a universidade. O que aconteceu ao longo desse tempo, eu não sei se eu posso usar a palavra cooptados de uma maneira a julgá-los por terem sido completamente capturados pela universidade e rejeitarem as suas origens. Não, o meu objetivo não vai ser esse aqui. Mas eu também não sei se isso corresponde aos deles. Se os deles se sentiram indo junto, que foi a expressão que a gente usou ontem, né? Se dentro da universidade ou se fora da universidade, nos lugares que eles vieram, eles se sentiram vindo juntos, se todo mundo foi junto. Porque, por exemplo, outros mestres não surgiram naquele contexto do Departamento de Artes Corporais. Depois deles, o que vieram foram outras artistas da dança, que fizeram mestrado, que fizeram doutorado e que se tornaram docentes. Eu quero pensar nesse lugar antirracista. Eu quero estar aí também do outro lado. Mas como? Por isso que eu olho no olho para saber como. Eu quero saber, entendeu? Porque eu quero trocar. Estou aqui para dialogar, né? E agora mais ainda para dialogar entre outras pontes, tá? Então assim, eu agradeço muito esse espaço aqui de compartilhar, porque claro, eu estou vivendo muitas angústias, né? Angústia antigas de enquanto maranhense está trazendo essas danças, angústia agora de estar dentro da universidade, né? Precisando ocupar um espaço sem ser preta. Me interessa mudar um pouco esse quadro. E eu acredito que a gente está nesse momento, né? A gente está aqui mexendo isso, para mudar, para quebrar essas paredes. Tudo nosso é negado. Isso é normal. Você está passando por isso, né? Você está mexendo com uma cultura que dentro de um patamar não seria sua. Mas mesmo eu dentro da minha cultura também sou mal vista. Tu sabe disso? Quem vai fazer macumba, vai não sei o que, foi isso tudo eu escutei também. Então, se a gente for botar isso em pauta, a gente vai fazer uma terapia de grupo aqui e vai ter muitos argumentos. Eu sei disso. Não, sabe o que é? Isso é muito típico da nossa raça. É muito pegar isso tudo e construir. É disso que eu estou falando. Pegar... Já viu aquele sofrimento ali? Não, agora eu vou construir para o bem. Eu não vou ficar com aquele sofrimento, por isso que eu não alimento. Eu não alimento, eu quero transformar. O que eu estou sentindo falta, e o que eu acho que talvez fortaleça esse movimento, é de criar, que saia uma proposta, que saia um movimento integrado das instituições de ensino, pesquisa e extensão, aquelas que são as chamadas instituições legitimadas e as outras instituições também, que saia um movimento integrado e um movimento único não no sentido de automático, não no sentido de robotizado, único no sentido de unidade política. Eu penso que isso só é possível a partir de um espaço de dialogia. Eu não me lembro da gente ter criado uma rede de instituições que pudesse, dessa rede, eclodir um movimento para chegar até o Ministério da Educação. A gente não fez isso ainda.
A gente fez sim, isoladamente, as instituições chamaram os mestres. Os mestres que eu estou falando não são só os mestres populares, não. Mestres babalorixás, as mestras e alorixás, enfim, né? Isso as instituições fizeram. Aliás, fazem, inclusive. Nós temos hoje uma obrigatoriedade no currículo das disciplinas étnico-raciais, né? E a gente precisa ter, enfim. Mas, de fato, eu não me lembro em 30 anos desse movimento ter se fortalecido em rede institucional para chegar ao Ministério da Educação ou à Secretaria Municipal de Educação, ou seja, que esses diálogos tenham sido estreitados a partir desse movimento político de uma rede estabelecida, ok? Eu acho que a gente precisa retomar um pouquinho da onde a gente parou e tornar e criar esse espaço integrado. E desse espaço sair um movimento, ser fortalecido um movimento político e a gente criar um projeto integrado que possa ser levado ao Ministério. Esse espaço aqui é um espaço dessa tentativa. Eu acho que um espaço como esse precisa ser amplificado. Como nós somos muitos, e eu digo muitos, muitos mesmo, muitos, a gente precisa pensar concretamente em como a gente vai se articular para poder fazer nascer esse projeto integrado e chegar até lá. Esse mapeamento cai nisso também, entendeu? De ver muitos que ainda não tiveram esse ainda mais quando a gente for falar Brasil, né? No norte, em vários lugares que as pessoas estão correndo atrás de um prato de comida, gente. A gente tem o luxo de estar aqui, esse horário, numa sexta-feira, discutindo isso. Com certeza. Sabe? Então, assim, tem muitos nossos que queriam estar aqui nessa sala e que não estão podendo, velho. Porque tem um cachezinho para defender ou está fazendo outra coisa que assim... você trabalha com dança, mas você trabalha em quê? Você faz dança, mas trabalha em quê? Aquele código que a gente sabe, entendeu? Eu faço teatro, tá, mas trabalha o quê? Sabe? Você já foi para aquela menina lá que tem uma visibilidade, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, embora eu faça o teste, faço tudo lá para ganhar dinheiro. Entendeu? Então são essas coisas, tem esse risco. Eu tô jogando, porque eu quero um negócio para ontem. Não é desfazendo, entendeu? É pra gente analisar bem como seria isso. A gente só vai saber se a gente fizer. Não, então, já que vai fazer, porque o que acontece quando você até fala, eu entendo quando você coloca um passo atrás, mas para mim não é um passo atrás, sabe por quê? Pelo contrário, para mim você deu um passo à frente quando você assumiu. Quando você fala assim, não, eu quero, então quando você fala isso, que é o que eu estou falando do objetivo, você está dando um passo à frente ao objetivo que eu tô propondo, entendeu? Que antes para mim não estava vindo isso. Sabe? Então assim, a gente vai fazer isso, mas com esse objetivo, não de daqui a alguns... E assim, 20 anos pra mim já é muita coisa, gente. Pra mim é muita coisa, porque é 20 com mais outros 20, com outros 20, com outros 20, é sempre 20 e 20, entendeu? Tá que nem a cota que é mais 10. E pra gente parece que é pouca coisa, pra eles não. A gente tem que saber o que a gente está falando. Que essa galera, eles jogam 1 ano, para eles já é lucro, porque eles têm um tempo de preparar uma armação para a gente ter outro dever de casa, tá ligado? Então, assim, qualquer minuto é sagrado, é o sopro. Eu que sou de terreiro, a gente não sopra a vela. A gente faz assim, ó. Sabe por quê? O sopro é sagrado, a gente guarda. Para usar no momento certo. Estratégia número 1 é a gente de fato imaginar que o mapeamento vai dar corpo a essa história que não está contada e que não está bem, não está visualizada. Na verdade, ela está super bem azeitada, mas ela não está visível, que é esse tal passo atrás. Segunda estratégia, a gente tentar imaginar se existe um mestre, do tamanho do mestre, dos mestres que a gente quer trazer para dentro, que já está lá dentro e que pode ser esse espécie, entre aspas, de Marte, ou seja, essa figura
que vai imaginar essa articulação lá dentro. São 3, que era o que eu queria ter dito desde que eu sentei aqui e não consegui. É a gente não ir necessariamente pela via da institucionalização. Estou muito cansada, obrigada. Universitária, mas governamental. Eu queria chegar aí, porque eu sinceramente intuo que aí tem mais poder do que na universidade. A universidade vai nos enrolar, com todo respeito à universidade. O tempo da universidade depende do outro tempo. O que significa governamentalmente? Começar a convencer políticas afirmativas, que era onde eu queria chegar, que não é homenagem, é estrutural e contínuo. Eu acho que aí tem mais força do que na universidade. Eu acho que também é importante a universidade, porque a gente tem que registrar, a gente tem que escrever, a gente tem que publicar, a gente tem que dar nomes, né? Mestre Kim foi embora. É disso que eu tô falando. Mestre Kim foi embora. Dona Mercedes. Sabe? Dona Mercedes foi embora daqui a pouco. Até o enterro dela teve dificuldade, velho. Exatamente, sabe? A gente daqui a pouco, Joãozinho da Gomeia, que deu aula para Mercedes, quem ninguém fala. Quantos estão aí que nós precisamos levantar essa poeira, sabe? Essas pessoas estão aqui. É uma discussão da reforma curricular, como é que a gente diminui essa quantidade de disciplina? Será que a discussão é sobre disciplina ou é a gente pensar as referências? Porque eu, por exemplo, estou dando agora uma disciplina de técnica, não sei o que é o nome mesmo, mas que eu trabalho com contato, improvisação, pensamento e escrita. Mas, assim, as minhas bases de contato, mas passam pelos estudos da capoeira, que passam pelos estudos da dança de salão, que fiz durante muito tempo. E quando eu vou fazer contato, assim, tipo, eu vejo que eu tenho uma inteligência de condução que eu aprendi com a dança de salão. E aquilo está lá na minha aula. E as danças de salão estão como disciplina na universidade? Não estão. Mas a referência que eu trabalho lá na minha disciplina, que tem esse nome técnica D, o que quer dizer técnica D? Porque, mesmo a questão da extensão, eu entendo quando a gente fala, porque a extensão não é suficiente. Eu aprendi muito a repensar o espaço da universidade pela extensão. Eu acho que a gente faz as coisas mais incríveis, inclusive, que eu faço como professor, às vezes eu acho que eu fiz com a extensão. Eu acho mesmo que a extensão é um lugar que revoluciona a estrutura universitária, porque a universidade se expatrializa, ela sai do seu espaço, dos seus muros e vem aqui para esse espaço, para outros lugares e tal, e que a universidade não tem como abarcar tudo, porque ela é só um espaço. E a gente retornar para a universidade como se fosse tudo tem que acontecer lá, eu acho incrível que a Flávia do Cefet, junto com outros pesquisadores que não estão na universidade, mas que passaram pela universidade, e tem aqui junto a Unirio, com a UFRJ, isso só pode acontecer no espaço da extensão. No espaço da pesquisa, não há marco legal que permita, por exemplo, você ter professores de outras universidades dando aula dentro da UFRJ, assim, trabalhando de graça para a UFRJ. Não pode. Agora, dentro da extensão, a gente pode criar parcerias em que minha carga horária como professor, por exemplo, conta na extensão estar participando de um projeto da Unirio. Mas dando aula, eu não posso dar aula na Unirio, mas eu posso participar de um projeto da Unirio, posso participar de um projeto do Cefet. Entendeu? Então, esse lugar, a extensão é um espaço de potência. Agora, concordo, sem verba, etc. E é outro problema, outra luta que a gente precisa fazer, mas entendemos a dificuldade da extensão, mas exatamente a extensão é a prima pobre da coisa, exatamente porque ela é que mais desafia a estrutura acadêmica. Ela é que mais causa problema para a estrutura acadêmica, que é autocentrada, autorreferencial, autônoma, os autos todos servem conservadores, né? Eles estão nesse lugar, gente, do privilégio há muito tempo. Quando eles abrem extensão, abrem isso tudo, que eles sabem que eles estão caindo. Que eles estão caindo. Que eles não têm, gente. Aí eu sou maluca, né? A minha droga é a porrada que eu levo todo dia do sistema. Essa é a minha droga. Essa de Deus. Essa de Deus. Essa de Deus. Quem não conhece Charles Nelson, professor de dança arte. Que isso? Ela encontrou comigo na escada. E aí eu falei falou pra ele. toda a sinopse do... Eu falei pra ele, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem você é. Você é Charles Nelson.
E aí você não é qualquer um. Gente, então, desculpa atrapalhar. Bom dia, boa tarde, prazerzão. Achei no projeto. Obrigado, muito obrigado. A história está aí, a gente tem que ter a sagacidade, a memória está aí, a sagacidade de puxar o fio. Existe um projeto de apagamento das coisas que já estão aí, né? Então é essa sabedoria da gente trazer os nossos ancestrais, que eles estão junto com a gente, eles estão aí, eles são parceiros, Charles Nelson acabou de passar aqui. É esse motivo pelo qual a gente está aqui nesse espaço, e isso foi escolhido, para que esse encontro se desse, para que isso fosse possível. E uma outra coisa que eu queria deixar registrada é o meu agradecimento, porque eu, como não podia dar muita coisa, tentei dar estrutura, mas o meu agradecimento a todos os pesquisadores, a esse espaço, a todo mundo que está aqui, porque eu sei que o que cada um está recebendo não corresponde ao valor que cada um tem, e que cada um está se doando aqui, para estar aqui, porque é um luxo sim a gente poder estar aqui conversando sobre essas coisas numa sexta-feira de tarde, que a gente vai ali almoçar e depois volta. Então eu queria deixar registrado que essa doação que vocês estão fazendo de tempo, de investimento, de vida, que é o mais caro, que não, é impagável, não tem valor para isso, que é muito importante para mim, e que para mim assim sei lá, é um presentaço, assim. Faz sentido ter passado mais de um ano para conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo agora. Mais de um ano, porque esse recurso, que foi R$13 mil que o Instituto Gates deu, o ano passado, a gente está ralando desde então para fazer isso tudo ser possível. Então, assim, é disso também que a gente está falando, assim, né? Como é que a gente faz esse espaço se a gente tem o fôlego de continuar fazendo? O fôlego. E eu não quero... E mais um registro, eu estou falando isso, não é para me dar crédito, não. Porque também é um lugar da branquitude, esse que dá estrutura e depois pede o crédito. Eu aprendi lá numa mesa sobre branquitude, que só tinha negro, tinha eu e a Isabel veio aqui, não está aqui, que a gente também tem que aprender a fazer isso. Não é a gente que proporciona a estrutura. A gente vai junto com a estrutura e o valor está aqui, ó. O valor está aqui. E é isso, velho. Tem que sair correndo do trabalho para tentar chegar no horário. Como a Valéria falou, né? Eu ia vir com uma camisa assim, eu sou artista. Eu ia vir com a camisa que eu digo assim, eu sou artista, né? Mas preciso comer e sobreviver. Porque